A paz, pessoal. Hoje eu quero dar uma palavrinha com vocês referente às pessoas que tiveram o casamento restaurado ou o cônjuge voltou para casa e os problemas continuaram ou até se agravaram. Quero dizer a vocês que nem sempre a volta do cônjuge é o término dos problemas. Pelo contrário, é o início de vários outros, se caso você não se posicionar corretamente. As pessoas, quando têm o casamento restaurado, né, quando Deus aproxima o cônjuge, ela fica tão feliz porque foi um caminho tão árduo, né? Ficou procurando tanto Deus no momento da restauração, no momento do deserto. Então, quando o cônjuge volta ao seu convívio, ou ao convívio da família, a pessoa que buscou pela restauração, ela fica tão feliz que ela esquece de Deus. Ela esquece que quem fez tudo, quem inclinou o coração do cônjuge, quem restabeleceu o convívio familiar, foi Deus. Porque quando ela foi buscar a Deus, quando a pessoa foi buscar a Deus, estava tudo destruído, né? Ela não conseguia fazer nada com as mãos dela. Ela tinha perdido todo o controle da situação. E foi o momento dela buscar ao Deus do impossível. As pessoas buscam a Deus, oram, jejuam, clamam às madrugadas, fazem qualquer coisa para ter o casamento restaurado, mas não tem um casamento eterno com Deus, que é o que devemos ter. Uma intimidade sem desanimar, sem quebrar o laço depois que o cônjuge volta. Então essas pessoas, muitas até não quebraram, mas o marido voltou, a esposa voltou e continuaram a ter problemas. Então qual é o meu conselho quando isso acontece? O meu conselho é, de novo, você volta para aquele início do deserto, onde você tem que se calar e buscar a face de Deus em oração. É joelho no chão e cara no pó. Daí muitas pessoas falam, nossa, mas é muito complicado, eu orei tanto e a pessoa ela não mudou, voltou da mesma forma. Bom, toda mudança ela requer um processo. Então, só o fato do cônjuge que muitas vezes não queria ter contato nenhum com a pessoa, não queria estar em casa, só o fato dele voltar para a família já é um grande milagre, já é motivo de você engrandecer o nosso Deus por tudo que ele fez. Agora, a busca por um casamento equilibrado, um casamento na presença de Deus, um casamento sério, ele é embaixo de oração. A nossa busca por Deus, ela deve ser incansável, incessante e eterna. Porque nós estamos aqui, né? Nós estamos passando aqui por essa terra, por essa vida, mas a nossa vida com o Pai, ela é eterna. Então, nós temos que buscar isso, né? Ao longo do tempo, a nossa intimidade, a nossa oração, ela tem que ser fortalecida. Ela não pode ser enfraquecida. Porque a cada momento que as orações enfraquecem, o inimigo ele entra por uma brecha. Porque nós somos humanos, nós somos errantes e nós damos brechas, né? Eu posso dizer por mim, quando eu tive meu casamento restaurado, na realidade, meu cônjuge retornou, eu tive alguns problemas. E eu digo não muito por ele, mas por mim. Porque eu já estava há quase 2 anos só. Eu estava buscando a Deus, eu tinha um outro pensamento, eu tive que conviver com muitas diferenças. A pessoa, quando ela volta, ela não volta a mesma pessoa. Ela volta muitas vezes cheia de mágoa, né? Cheia de rancores. Você também está magoado. Então, sem ao menos você perceber, você acaba se frustrando. E chegou um ponto que eu me frustrei, porque meu marido cobrava coisas que eu achava que não era necessário. E eu pensava, meu Deus, eu não quero me submeter a isso.
Mas eu me esquecia completamente daquilo que eu tinha buscado e daquilo que o Senhor tinha dito na tua palavra, né? Sujeitai-vos, esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos, seja submissa. Eu não estava novamente sendo submissa, né? Ele tinha um ciúmes que eu achava que não tinha motivo, só que eu não me colocava no lugar dele, de ter ficado esse tempo todo fora, né? Da gente não ter... Tivemos contato, mas não ficou o contato muito tempo. Às vezes a gente tinha o contato, se afastava de novo, tinha um contato, se afastava de novo. Então a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. E outra, quando a pessoa volta, você tem que reconstruir aquele vínculo. Porque o amor, ele está ali, o amor ele não se apaga. O amor ele tem que ser alimentado. A partir do momento que você está junto com o seu cônjuge, você tem que fazer o possível para fazer ele feliz. Porque o casamento é isso. O casamento é você construir uma vida com outra pessoa e fazê-lo feliz, fazê-la feliz. É esse o objetivo do casamento. Só que nós somos muito individualistas. Quando nós temos a possibilidade de estar com outra pessoa, a gente quer que as pessoas façam as nossas vontades, né? E isso é o erro. Nós temos que dosar, tudo tem que ser muito bem dosado, porque senão a gente acaba se frustrando, a gente acaba se decepcionando. E daí a gente coloca toda aquela expectativa numa pessoa e ela não pode suprir a nossa necessidade, né? Então, as nossas expectativas, os nossos anseios devem ser colocados na presença de Deus. Isso através do quê? Da oração. A oração é a tua conversa com Deus, é a tua intimidade, é você sentar e falar, olha, pai, tá difícil, tá acontecendo isso, 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 isso. Deus, ele sabe, mas ele quer escutar da tua boca. Você fala, Senhor, tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo. Muitas vezes, né, tem casos que nós acompanhamos e muitas vezes a pessoa, quando o cônjuge volta, ele começa a ter vontade de ir embora, porque já não é um ambiente dele, ele ficou esse tempo todo livre, ou até às vezes, muitas vezes com outra pessoa. Então ele vai sentir falta da outra pessoa sim, porque a pessoa ficou por um período na vida, né? Então você não apaga de uma hora para outra. Então, eu digo muito mais para as mulheres do que para os homens. É um processo que tem que ser muito, muito bem cuidado. Por quê? Eu digo pelas mulheres. As mulheres são muito explosivas e elas acabam, no momento acalorado, mandando novamente o cônjuge embora ou querendo cobrar demais. A pessoa começa a ficar totalmente enciumada, olhando o celular, vai olhar mensagem, olha rede social, segue o esposo. E daí o que acontece? Novamente você está tirando a mão de Deus e você está colocando a sua. O que você tem que fazer? Orar. Senhor, ele voltou, mas ele está desse jeito, eu não estou aguentando, Senhor, tenha misericórdia, Pai, entre com providência, o Senhor trouxe ele para mim, eu não vou abrir minha boca para falar nada, mas fale por mim. Eu falo assim, as mulheres, elas são muito sanguíneas, né? E ela, no momento acalorado, ela acaba querendo impor ao marido, invertendo os papéis. Isso é errado. Então, mulheres, ganhem sem palavras, até mesmo no momento de humilhação. Cumpra o teu papel de mulher, cumpra teu papel de esposa, de mãe. Porque você está no teu papel. Se o seu marido não está fazendo o papel de marido, o problema é dele. Ele vai se entender com Deus. Eu sempre digo que toda plantação tem sua colheita. Então, é ele que vai colher com Deus. Você ore por ele, né, sem querer vingança nem nada, mas ore para o Senhor transformar ele. E deixa na mão do Senhor. Confia, porque o Senhor vai fazer. E aos maridos, quando isso acontece, o marido ele é muito ansioso. Né? O marido é muito ansioso. Então, ele acaba também colocando os pés pelas mãos e falando algo que não deveria falar. Por exemplo, se a mulher ela continua querendo se encontrar com a outra pessoa que ela estava, ou se ela arruma desculpa, o marido ele já quer agir na violência, né? Já quer agir para o outro lado. E não adianta, nós somos cristãos, né? O cristão ele tem que fazer como Cristo nos ensinou.
Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então você tem que amar a sua esposa. Até mesmo a pessoa que esteve com a tua esposa, você tem que orar por ele. Por quê? Porque Deus ama ele. Agora o inimigo usa as pessoas sim. Então a sua luta não é contra pessoas. A tua luta é contra algo espiritual. E é aí que você tem que usar as armas espirituais. E essas armas você só adquire com jejum, oração, santificação e busca com Deus. Às vezes as pessoas falam, mas eu tô parecendo, eu pareço que já fiquei louca. É uma obsessão isso, né? Porque se você for comentar isso com alguém que não está no mesmo meio, buscando a mesma coisa, ela vai achar que você tá louca sim. Ela vai falar, não, muda a tua vida, vai viver sua vida. Você tá aí, há quanto tempo você tá sofrendo? As pessoas falam isso. Só que quando você quis constituir uma família, você disse que era na alegria e na tristeza. Você quis estar junto com essa pessoa, né? Então, na alegria você esteve junto, agora na tristeza, você vai fazer tudo o que tiver ao teu alcance, buscar a Deus para que o seu casamento ele volte a ser alegria. Nós passamos por fases, ciclos, né? E muitas vezes essas fases, elas são dolorosas. Eu vejo por mim. Quando meu esposo voltou, eu fiquei muito feliz. Mil maravilhas. E com o decorrer, assim, não demorou nem um mês, eu já estava triste, eu já estava pensando, será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter voltado? Porque eu estava assim. Só que daí, Deus me fazia lembrar, você quer voltar para o início? Lá no deserto? Eu falava, não, Senhor, me ajuda. E eu comecei a orar. Orar. Continuei orando às 3 da madrugada. Muitas pessoas perguntam, mas por que orar às 3 da madrugada? Ou orar às madrugadas, à meia-noite. E muitas vezes eu falo assim, porque a fila é menor. Então eu entro numa fila menor. Mas claro, não é por causa disso. É porque na oração da madrugada, é aquela oração que seu sono está mais gostoso, né? O seu corpo, você deitou, relaxou e você tem os ciclos do sono. Então, nessa fase é que seu corpo, ele relaxa mais. Quando você se dispõe a orar esse horário, é como o jejum, você está matando a tua carne para dizer a Deus que você vai buscar ele naquele horário que você poderia estar no melhor deleite do teu sono. É somente por isso, né? Buscar a face de Deus em oração às madrugadas. Não só para pedir, muito mais para adorá-lo, para dizer o quanto ele é importante, né? O quanto ele foi bom comigo. Até hoje eu oro às madrugadas. Meu casamento está restaurado, eu oro às madrugadas. Eu sei que quando o esposo volta, lógico que é mais difícil você ter uma rotina de oração, mas você tem que ter. É difícil porque geralmente você está junto, seu marido, ele voltou, ele não quer, né, ir à igreja, então se você, às vezes parece uma afronta, as pessoas têm que ser sábias para buscar a Deus no momento que ela estiver sozinha. Busque, não tem tempo dentro da tua casa, busque nem que for no banheiro, ajoelhe ali no banheiro, na hora que você estiver tomando banho, mas dê um jeito. Não perca a sua comunhão com Deus. Porque sem Deus nós não somos nada, né? Deus é que nos sustenta. Tudo isso que nós passamos, e que muitos ainda passam, é pela misericórdia de Deus. Ele nos sustentando, porque muitas pessoas teriam cometido até certas atrocidades, muitas besteiras, por conta de não ter Deus, né? Eu falo assim que o desgaste do casamento, ele vem muito também das pessoas que tiveram o casamento restaurado pelo tempo da busca. Às vezes a pessoa ficou muito tempo buscando, naquele cansaço, aquela tristeza. Quando o esposo ou a esposa retornam e começa a ter atrito novamente, a pessoa pensa, não valeu a pena não. Fiquei todo esse tempo, né, buscando e a pessoa não voltou ainda restaurada, não voltou do jeito que eu queria. Tudo que o inimigo parece que fala no ouvido da gente que foi tudo engano. E é o momento de novamente vocês clamarem a Deus, Senhor, eu estou fraca, Senhor, não estou conseguindo, me ajuda, eu não tenho ânimo, Senhor, não tenho nem coragem, nem vontade de orar pelo meu esposo, pela minha esposa, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir, Senhor. Vai na frente, abre os caminhos para mim, coloque na mente dela o amor de Cristo, o amor real, Senhor, o amor que só o Senhor pode dar.
endireita os caminhos, mostre a verdade. Tire as escamas dos olhos, Senhor, tire os tapões dos ouvidos para que ela possa entender, ela possa escutar, Senhor, para que ela possa ser diferente aos seus olhos, Senhor, para que ela possa ser a tua filha querida, o teu filho querido, aquilo que o Senhor resgatou e que o Senhor mesmo vai tratar dia após dia. E é assim que vocês têm que orar, tá? Eu sempre falo assim, tanto para as mulheres quanto para os homens. O cônjuge voltou, tá tendo problema? Se finge de morto. Se finge de morto. Seja a melhor pessoa para ele, para ela naquele período. Faça o seu papel, cumpra o seu papel. Se for de marido, cumpra o seu papel de marido, sendo provedor do lar, um marido protetor que cuida dos filhos, cuida da esposa. Seja um ótimo marido. Se for a esposa, seja uma mulher sábia, uma mulher submissa, uma mulher que cuida do esposo, que faz aquela comidinha que ele quer, que leva ele para estar junto com os filhos. Ajunta a família. Faça o melhor. Se ele novamente sair de casa, você fez o melhor. Deus viu tudo isso, porque Deus, ele é justiça. Ele viu tudo isso. Então, não queira ir atrás, falar com as outras pessoas envolvidas, como se tiver terceira pessoa, né? Terceira pessoa, no caso, uma outra mulher, um outro homem. Não queira, coloca na mão de Deus e descansa. Faça o que tem que fazer diante de Deus. As suas armas são armas espirituais. Você não vai fazer nada com a força do teu próprio braço. E continue crendo, né? Não é porque o marido e a mulher voltou que você vai parar. A sua alegria foi tão grande que muitos param até de ir na igreja. Não, gente, continuem. A busca por Deus, ela é eterna. A nossa caminhada cristã é eterna. Vamos fazer diferente. E eu vejo que aqueles que persistiram, aqueles que realmente pagaram o preço, hoje estão tendo a melhor colheita, porque tudo que você planta, você colhe. Então, você vai colher. Tem até no livro de Neemias, quando Neemias quis reconstruir os muros de Jerusalém, era algo impossível. Né? Ele estava já distante, né? Demandaria muita mão de obra, teria que passar por várias terras que já não era, ele precisaria de permissão de outros governantes, era algo impossível, mas primeiramente o que ele fez? Ele foi buscar Deus em jejum e oração, ele acreditou, né? Neemias acreditou, e nisso dele buscar a Deus por uma resposta, demorou meses. Depois disso, ele foi reconstruir, ele foi atrás de pessoas, e Deus foi encaminhando. Foi um processo, foi uma reconstrução. No teu casamento também assim, é um processo. Não pense que a volta do cônjuge é o fim, que já está restaurado. Não, muitas vezes você sai do deserto, entra no vale, sai do vale e entra no deserto, né? Acontece uma prova. Não desista por isso. Não desista, né? Eu sempre digo que quando o inimigo ele quer impedir, ele te mostra tudo ao contrário para que você desista, sabe? Fala, Senhor, eu tenho fé, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu esposo, eu não vou desistir da minha esposa, eu não vou desistir da minha família restaurada, restabelecida perante o Senhor. E eu vou lutar. Me ajuda. Então, seja como Neemias. Ele foi forte, perseverante, ele reconstruiu os muros, o Senhor colocou pessoas para ajudá-lo e ele tapou as brechas. Tampe as brechas, né? Não murmure, tá difícil, né? Vai lá falar para a amiga, voltou, mas tá assim, tá desse jeito. Fala para qualquer um, não. Gente, tampem as brechas. Busque a Deus, orem, que o Senhor fará o melhor para você e para a tua família. Não tenha dúvida, a glória da segunda casa é bem melhor que a primeira. Isso eu posso garantir. Hoje o meu casamento é uma bênção. Meu marido me ama, ele voltou a ser o que ele era e até melhor. A minha casa é feliz e eu sou feliz não porque meu marido voltou, mas porque a minha família está reunida e diante de Deus. Nós estamos ali presente em jejum, em oração, né? Então isso não pode acabar. E eu sei que eu tenho que buscar muito mais.
né? Porque esse é o meu papel. O Senhor me colocou para buscar pela minha família. Então eu sei que, mesmo eu tendo problema, sou eu que tenho que ajoelhar. Muitas vezes você se pergunta, e se fosse o contrário, será que a outra pessoa buscaria? Se Deus te colocou para buscar pelo teu casamento, busque, porque você é mais forte do que você pensa. Amém?